Hoje a gente vai falar sobre uma parábola muito conhecida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Quais, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então aqui fala sobre 3 personagens. Fala sobre o sacerdote, fala sobre o levita e fala sobre o samaritano. E quando fala do sacerdote, está falando exatamente daquele que deveria ter o compromisso, a responsabilidade consigo de ajudar, de cuidar, de fazer alguma coisa por aquele rapaz que estava à beira do caminho. O sacerdote, ele era um líder. O sacerdote era o principal líder naquela época. Mas ele se deparou diante daquela situação, aquele homem largado no meio do caminho, quase morto, e ele simplesmente fez o quê? Ignorou aquela situação. Talvez ele estava preocupado com o seu cargo, e ele, ao invés de se prontificar em ajudar, em fazer alguma coisa, ele simplesmente não fez o que deveria ter sido feito. E nós temos que tomar cuidado para nós como igreja não cairmos neste mesmo erro. Tem gente que às vezes espera ter um título para fazer alguma coisa. Tem gente que às vezes espera ser pastor, espera ser levantado como obreiro, como auxiliar, para fazer algo por alguém. Mas a gente precisa entender que a gente é servo. A gente precisa entender que a gente é servo. E quando a gente entende a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento com vidas, de nada importa o título. De nada importa mais o título. De nada mais importa, a gente está fazendo aquilo que é para ser feito. Quando a gente entende esse papel, o importante não é mais o título, o importante é que a gente vai estar junto daquela pessoa que vai estar precisando de ajuda. Porém o sacerdote, ele não fez isso. E depois a Bíblia fala sobre o levita. Só que às vezes quando a gente fala sobre levita, a gente pensa somente em quem está ministrando, a gente pensa somente em quem está abrindo o culto, quem está cantando, quem está tocando. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o levita era aquele que carregava a presença de Deus. Antigamente, a arca que representava a presença de Deus só poderia ser carregada por um levita.
Mas hoje, todos nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. Nós, igreja, carregamos a presença dentro de nós. A palavra de Deus diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A presença de Deus está em nós. Mas o que muitas das vezes acontece é que, às vezes é melhor, é mais cômodo, é mais fácil a gente ficar sentadinho. A gente ficar sentadinho no culto, a gente vem e a gente ouve as pessoas falando de Jesus, a gente se alimenta com aquilo. Isso é bom, mas isso não pode parar na gente. A gente tem que assumir o compromisso de fazer algo para Deus. A gente tem que tomar o cuidado de não cair no erro de carregar a presença de Deus, mas não levar essa presença de Deus para quem realmente precisa também. A gente tem que fazer isso. A gente pode receber coisas maravilhosas. A gente pode receber coisas grandiosas através das ministrações aqui na igreja. Mas isso para na gente? Isso tem que parar em nós? A gente simplesmente guardar isso dentro de nós e não passar adiante? Não. E o interessante aqui é que quem deveria fazer alguma coisa não fez. Quem fez foi um improvável, um samaritano. O samaritano era a pessoa mais improvável, porque os samaritanos eles não se davam bem com os judeus. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. O samaritano era a pessoa, o cara mais improvável para parar e ajudar aquele homem que estava necessitado de ajuda. Mas Deus, Ele escolhe pessoas improváveis para provar que Ele é Deus. Amém? Davi foi assim. Davi estava lá, esquecido da sua família. Samuel chega para ungir o próximo rei de Israel. Cadê o próximo rei? Cadê o rei? Cadê Davi? Davi estava lá, no pasto, cuidando das ovelhas, isolado, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas Deus já havia visto ele há muito tempo. Um improvável. O irmão dele tinha muito mais porte, não é verdade? Para ser um rei. Mas quem foi escolhido? Davi. Paulo era um cara improvável. Paulo era um cara que respirava, perseguia os cristãos. O propósito da vida dele era perseguir os cristãos. Ele respirava a morte dos cristãos. O que ele mais queria era acabar com os cristãos. Mas aí a Bíblia fala que ele teve um encontro com Deus. E a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, as coisas começaram a ser trabalhadas na vida dele. Os cristãos da época estavam até achando que aquilo era uma estratégia de Paulo. Para você ver como é que ele era conhecido. Achavam que era uma estratégia dele. Que ele estava se infiltrando no meio dos cristãos para matar mais cristãos. Mas Deus havia escolhido ele. Por quê? Porque ele seria um instrumento nas mãos de Deus e que ele ia dar muita glória para o nome de Deus ainda. Moisés também foi um cara improvável. Moisés foi um cara que ele disse que não sabia nem falar, mas Deus falou para ele: não, é você. E ele foi levantado como um líder do povo de Deus. Nós éramos pessoas improváveis, mas Deus nos escolheu. E se Ele nos escolheu é porque tem um propósito para as nossas vidas. É porque a gente tem algo para fazer. E porque Ele é conosco. Deus, Ele supera as improbabilidades. E é por isso que nessa história Ele escolheu quem? Um samaritano. Um cara improvável. E se a gente parar para ver, esse samaritano ele representa quem? Jesus. Através disso, ele mostrou qual deve ser as nossas atitudes. Qual atitudes devemos tomar. A gente sabe que o diabo ele vem para quê? Para roubar, matar e quê? E destruir, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Quantas pessoas não estão aí sendo roubadas nos seus sentimentos? A sua alma está sendo roubada, ela está sendo destruída, está sendo atacada pelo inimigo, atingida pelo inimigo, está sendo ferida, está à beira do caminho. Às vezes você está aqui e você chegou desse jeito. Mas eu falo para você que o bom samaritano está passeando no nosso meio em nome de Jesus. Que Ele está curando as feridas, que Ele está trabalhando em você. Em nome de Jesus. O bom samaritano está aqui.
Através dessa parábola, Jesus, ele estava querendo ensinar para um homem que é possível se parecer com ele. E para a gente, se a gente quer viver isso, se a gente deseja isso, a gente tem que aprender que para ser parecido com Cristo, a gente tem que ter compaixão. Diga para o seu irmão, tenha compaixão. Fala mais forte, tenha compaixão. Tenha compaixão daqueles que precisam de nós. Quem que Deus colocou no seu caminho? Quem que você conhece que precisa de ajuda? Que está como esse homem à beira do caminho, precisando de ajuda, porque muitas das vezes o que a gente faz não é ter compaixão. Muitas das vezes o que a gente faz é ter dó. Muitas das vezes o que a gente faz é ter pena. E esse sentimento é um sentimento que não muda nada. É um sentimento que a gente sente e logo passa, é como a saudade. A gente tem saudade, mas daqui a pouco ela passa. Agora a compaixão não, a compaixão é diferente. A compaixão é você ter o amor despertado em você. A compaixão é você se colocar no lugar. A compaixão é você fazer alguma coisa. A compaixão vai além de um sentimento. A gente vê na Bíblia, quando Jesus ele se deparava diante das multidões, ele se compadecia delas. Ele se compadecia e ele fazia o quê? Ele trabalhava ali. Ele fazia alguma coisa. E Deus quer isso de nós. Talvez é um amigo que você vê, você só de olhar nos olhos dele, você sabe que ele está enfrentando coisas difíceis, que ele está desesperado, que ele não sabe o que fazer, que ele está angustiado. Mas o que a gente está fazendo com esse aviso? Porque esse aviso muitas das vezes é o Espírito Santo que está dando para você. É o Espírito Santo que está falando para você, você tem coisas para entregar para esse rapaz, você tem algo para fazer aqui, você tem um trabalho aqui a ser executado. Eu quero usar a sua vida. Mas o que é que nós estamos fazendo? Porque a compaixão ela desperta uma vontade, um desejo de querer fazer algo para o próximo. É empatia para superar os problemas. A gente vê na palavra de Deus falando sobre, a palavra falando sobre o tanque de Betesda. O tanque de Betesda, quem estava lá? Um paralítico há 38 anos. Mas a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem, foi até ele, conversou com ele, ele falou, eu sem esperança, toda vez que eu vou tentar entrar nesse tanque para eu ser curado, vem outro na minha frente e é curado antes de mim, ninguém me ajuda. E Jesus se compadeceu daquele homem e a vida dele mudou. Ele recebeu a cura que ele tanto queria. A Bíblia fala sobre a mulher encurvada. Jesus se compadeceu dela. E o mais interessante na história dela é que ela era uma mulher que vivia dentro da igreja. Mas os sacerdotes nunca fizeram nada por ela. A Bíblia fala sobre a viúva de Naim. Uma mulher que tinha perdido o seu marido e agora havia perdido o seu filho. Mas a Bíblia fala que Jesus se moveu de íntima compaixão. E ele vai até o filho dela e ressuscita o filho dela. Jesus parou o enterro para ressuscitar aquele jovem. Quem nós somos? Quem você é? Quem eu sou? Que você seja um bom samaritano na vida das pessoas. Quantos samaritanos a gente pode dizer que tem aqui nessa noite em nome de Jesus? Amém. Olha o versículo 33 e 34 de Lucas 10 aqui. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e fez o quê? Aproximou-se. Aproximou-se. Aproximar é você sair da sua zona de conforto. Jesus fez isso por nós. A Bíblia fala que Jesus, o verbo se fez o quê? Carne. O verbo se fez carne. A Bíblia fala em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ou seja, Deus ele pegou Jesus, tirou ele do trono,
tirou ele da glória e falou para ele: ó, vai lá, eu quero que você sinta o que eles sentem, eu quero que você passe por aquilo que eles passam, e outra coisa, eu quero que você morra por eles, eu quero que você se entregue por eles, porque eu sei que você se compadece. Eu sei que você se compadece. E quantas vezes nós não vemos pessoas que estão precisando de ajuda e a gente não se compadece, a gente não se aproxima? Qual foi a última vez que a gente fez isso? Porque Jesus se aproximava das pessoas. Jesus, a Bíblia fala que ele tocava os leprosos. E a lepra não é qualquer coisa, a lepra era maldição. Jesus permitiu ser tocado pela mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher que na época era considerada imunda. Jesus se aproximou de uma mulher que foi pega em adultério, e ao invés de condená-la, o que ele falou? Vá e não peques mais, eu não te condeno. Quem são as pessoas que estão sendo tocadas por nós? Quem são as pessoas que estão sendo tocadas por você? Será que a gente verdadeiramente está sendo parecido com Cristo? De quem a gente está sendo o próximo? Para quem que a gente está levando Jesus? Seja a solução para as pessoas. Leva Jesus para as pessoas. Leva a semente para os corações das pessoas. Faça o possível para arrebanhar pessoas, para provarem daquilo que Deus tem para a vida delas. Que pessoas na glória, na eternidade, eu possa olhar e falar assim: bendito o dia que esse irmão, bendito o dia que essa amiga, esse amigo me apresentou Jesus, bendito o dia que ele cuidou de mim, bendito o dia que ele fez alguma coisa por mim. Senhor Jesus, muito obrigado pelo irmão que o Senhor colocou na minha vida. Uma pessoa que foi um instrumento nas suas mãos e foi usado poderosamente para me arrebanhar para Cristo. Porque igual eu estava vendo hoje, se ali está o teclado, se o Lucas parar de tocar, apesar de ele ser um instrumento completo, ele vai ser usado da forma que ele tem que ser usado? Não. Se o Lucas parar de tocar, por mais que seja um teclado bom, ele vai ser só um instrumento. Ele vai ser só um teclado. E nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Agora a gente tem que se permitir ser usado por Ele. A gente tem que se permitir ser usado por Deus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Deus quer fazer coisas maravilhosas através das nossas vidas, mas a gente tem que se aproximar, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter amor ao próximo, a gente tem que ser luz nas trevas, porque esse é o papel da igreja. A gente tem que ser luz em meio às trevas. A gente tem que ser a diferença, nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser o sal da terra. O sal não foi feito para ficar no saleiro, porque no saleiro ele não tem função. O sal no saleiro ele não tem função. Que você seja usado da forma como Deus quer te usar, que você se permita ser usado por Deus. Olha o versículo 34, diz assim: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhes: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. O que está falando aqui? Está falando de que o samaritano, ele não só ele se compadeceu, ele não só se aproximou, mas ele pegou coisas do seu recurso, do seu próprio recurso, para ajudar aquele que precisava de ajuda. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele sabia que ele estava investindo em vidas. Nós precisamos usar os recursos que Deus nos deu para alcançar vidas. Por quê? Porque esse é o patrimônio que você, que eu, vamos levar para o céu. Eu estava
estava conversando com a minha esposa hoje, e eu falei para ela assim, você já percebeu que Jesus pedia emprestado um monte de coisa na Bíblia? Jesus pediu um monte de coisa emprestada. Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. Jesus pediu um jumento emprestado. Jesus, ele pediu para ficar na casa de Zaqueu. O sepulcro que Jesus foi colocado era de José de Arimateia. Jesus, ele pediu um lugar emprestado, um salão emprestado para celebrar a Páscoa, que foi a última ceia. Mas o melhor em tudo isso é que, depois de ele ter usado tudo aquilo que foi colocado à disposição dele, aquilo ali, depois de ser usado, não é mais o mesmo bem de antes. Porque antes, aquele bem tinha um valor temporário, mas agora tinha um valor eterno. Por quê? Porque aquilo fez parte da história de Jesus. Tudo que a gente faz para Deus, tudo que a gente faz para Jesus, tudo que a gente faz não é em vão. Tudo que a gente faz por pessoas, independente de merecimento, independente de ser recíproco ou não, a gente não faz em vão, não é feito em vão. É igual aqui fala, se ele não der aqui, ele dá na eternidade. Olha o que ele fala aqui, ó. E partindo outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Ou seja, Deus não deve nada para ninguém. Tudo o que você faz não é em vão. Tudo o que você faz pela igreja, todas as ofertas que você coloca nesse ministério, você está investindo em vidas. Esse é o patrimônio que você vai levar para o céu. Em quem nós temos investido? Em que nós temos investido? Quem que nós temos carregado? Quem que nós temos levado Jesus? Quem que nós estamos ganhando para Jesus? Olha o que fala 1 João 3, no versículos 15, 16 e 18. 1 João 3, 15 e 16. Diz assim: qualquer que aborrece o seu irmão, ou odeia o seu irmão, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Versículo 18: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A maior pregação de Jesus foi o amor. A maior pregação de Jesus foi compaixão. Às vezes a gente não faz igual aqui, está no versículo 15, odiar. Às vezes a gente não odeia a pessoa, mas simplesmente a gente vê, às vezes, o diabo pintando e bordando na vida de uma pessoa, e às vezes, em vez da gente fazer o que tem que ser feito, a gente simplesmente ignora aquela situação e a gente continua a nossa vida. Quando a gente deveria ser a igreja nesse momento. Quando é a hora de você ser luz em meio às trevas. Quando é a hora de a gente ser o sal na terra. Ser usado por Cristo. Agora volta lá em Lucas 10, no versículo 36 e 37. Lucas 10, versículos 36 e 37. Diz assim: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazei o mesmo. Se a gente quer ser parecido com Cristo, a gente tem que fazer o que está escrito aqui. A gente precisa praticar a palavra de Deus. Que as pessoas vejam o Espírito Santo através de você. Que as pessoas vejam o Espírito Santo através da sua vida. Existem tantas pessoas que estão esperando ser ganhadas para Jesus por você.
Existem tantas pessoas que estão esperando a nossa atitude para elas se voltarem para Deus, como alguém um dia talvez chegou até nós e apresentou Jesus para nós. Existem tantas pessoas que estão desviadas, e às vezes a gente deixa de pregar a palavra, a gente deixa de pregar o amor de Deus, a gente deixa de falar por que Ele morreu, por que Ele sofreu na cruz, a gente deixa de falar essas coisas. Está na hora de a gente se levantar, está na hora de a gente exercer o nosso papel como igreja, está na hora de a gente se colocar à disposição de Deus e fazer como o bom samaritano, está na hora de a gente ser imitador de Cristo. Então tenha compaixão, se aproxime de quem necessita de ajuda, faça alguma coisa por elas, que você possa ganhar muitas pessoas para Deus em nome de Jesus, que o seu patrimônio seja rico no céu, em nome de Jesus, amém?